Aí tudo bem, bora lá para a questão do Teorema de Tales e tem cuidado, tá, com o Teorema de Tales, porque ele pode vir um pouquinho diferente do que geralmente vem. Qual é a lógica de Tales inicialmente? Uma revisão rápida aqui. Eu tenho duas retas que são não paralelas, né, transversais a gente chama, e tem geralmente três ou mais retas paralelas. Dessas retas paralelas, geralmente aparece aqui a medida x, y e aqui o valor de A e B, por exemplo, tá? E aí Tales, de forma simples, ela fala o seguinte, ela diz que x sobre y é equivalente a A sobre B. Não é assim que a gente aprende o Teorema de Tales, né? Então a gente pode usar dessa forma aqui mais direta. Outra coisa que a gente poderia também, que foi uma pergunta que você teve, né? Eu não sei quando é que fica um acima do outro, quem é que fica. Tanto faz, eu gosto de colocar assim, geralmente. Quando o desenho está dizendo que é um abaixo do outro, eu coloco na fração. Mas poderia ser de outra forma. Poderia ser, por exemplo, pegando o x e fazendo sobre A, igualando ao y e fazendo sobre B. O que não pode é eu colocar x de um lado, por exemplo, peguei desse x sobre A e o outro pegar B sobre Y. Tipo, peguei primeiro do lado azul e na outra peguei primeiro do lado vermelho. Não tem lógica, tá? Você tem que manter o padrão. Esse padrão você quem diz. Se vai ficar azul sobre azul, tipo aqui como se fosse esses lados, né, azulzinhos. Se vai ficar azul sobre azul e vermelho sobre vermelho, ou se vai ficar azul em cima e vermelho embaixo, tá? Que não pode é cruzar. Então, nessa lógica, Tales ele fala da maneira mais simples. Tem outra maneira que a gente poderia fazer, Tales? Tem. Qual é essa maneira? Que é o que vai usar aqui nesse problema, tá? Tales ele diz assim, ó, você pode pegar, quando não tiver a oportunidade de ter quatro valores assim bem descritos, você poderia pegar um valor com o outro homólogo a ele, que é o pequenininho com o pequenininho, um pedaço do azul com um pedaço do vermelho, x sobre A, por exemplo, e fazer o todo desse lado com o todo do outro lado. Ou seja, x mais y sobre A mais B. A gente usou essa ideia, mas não foi com Tales, tá? A gente usou ela para resolver um tipo de problema lá em cima que eu esqueci. Qual foi o conteúdo? Eu posso pegar a soma de um lado e fazer sobre a soma do outro. E isso também continua sendo proposicional, continua sendo válido. Vamos aplicar esse exemplo aqui nesse problema. Ele fala que tem as ruas Álamo e Hortência, certo? Disse que existe frentes do lote para a Rua dos Álamos e para a Rua das Hortênsias, e pelo desenho, ele já está falando a medida daqui, ó. Esse. Então concorda que tu tem os pedacinhos e concorda também que o total, que é o todo, é a soma de todos eles, que é 90 metros, tá? Então daqui para cá deu 90 porque é a soma dos pedacinhos. Lá em cima ele não fala os pedacinhos, mas ele fala o total. O total que ele deu é 135 metros. E ele pergunta exatamente um desses pedacinhos que é aqui, ó, o valor de x. É a frente do lote A para a Rua dos Álamos. Então vamos usar essa estratégia. Pedaço com pedaço, ou seja, 50 sobre x é igual ao todo com o todo. 90 sobre 135. Tá vendo? Percebe que eu usei pedaço com pedaço. Pedaço do de baixo com pedaço do de cima. Coloquei assim. E coloquei o total do de baixo com o total do de cima. Certo? Mas fica confuso, porque esse está em cima e aqui está embaixo. Não tem importância. Você gira. Você faz x, que é o pedacinho, sobre esse pedacinho aqui, igual a esse todo sobre esse todo.
Ah, mas eu não quero fazer assim com assim, eu quero fazer esses dois primeiros. Também não tem importância. X sobre o todo, ou seja, o pedacinho sobre o todo dele é igual ao pedacinho do de baixo sobre o todo dele. Dá no mesmo, tá? Independente da forma que você faz. Agora tem que seguir uma lógica, né? Pedacinho do de cima, o todo do de cima. Pedacinho do de baixo, o todo do de baixo. Não vai misturar as coisas aqui, porque aí já é apelar demais, tá? Então veja, eu vou fazer tanto faz essa de cima com essa de baixo para ver se dá o mesmo resultado, ok? Bora lá. Essa primeira de cima vai ser 90 vezes x igual a 50 vezes 135. Aqui. Essa de baixo vai ser 90 vezes x, 135 vezes 50. Dá no mesmo, tá? A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então daqui a gente vai ter que é 135 vezes 50, que dá 6.750, dividido o resultado por 90, vai dar 75. Lá em cima é a mesma coisa, tá? X é igual a 6.750, passo 90 dividindo, então x é igual a 75. Fechado, tranquilo. Deixa eu só conferir se é 135, é isso mesmo. Então, tanto faz esse dilema aqui ou esse daqui, dá no mesmo, tá bom? Fique tranquila que a estratégia vai utilizar. A utilização dessa estratégia daqui dessa questão foi usando o todo de cada lado. Também é uma utilidade para o Teorema de Tales.